Nessa cidade, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Quero falar com você sobre Antioquia e a primeira igreja missionária. Que bom que você chegou aqui no estudobiblico.net, o nosso canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender com mais clareza as Sagradas Escrituras e entender melhor a fé cristã. O vídeo de hoje é sobre a cidade de Antioquia da Síria, até porque existiam outras Antioquias, mas eu quero falar aqui sobre Antioquia da Síria, que se tornou uma cidade muito importante na propagação do Evangelho, na propagação da fé cristã durante o primeiro século. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a cidade de Antioquia e a igreja que surgiu ali naquela cidade, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, acionar ali o sininho para que você possa ser notificado sobre os conteúdos que continuamente eu posto aqui no estudobiblico.net. Bem, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho sobre a cidade de Antioquia. Esse estudo é um estudo de natureza geográfica e também de natureza histórica. Eu creio que vai enriquecer você bastante na compreensão, até mesmo bíblica, na compreensão da palavra de Deus. Bem, vamos entender primeiramente sobre a cidade de Antioquia. Vamos entender o histórico dessa cidade, a importância dela nos tempos do primeiro século. Bem, Antioquia era uma grande cidade de mais de 500 mil de habitantes e era a terceira cidade mais populosa do Império Romano, depois de Roma e depois de Antioquia. Então estamos falando aqui de uma grande cidade, uma cidade muito populosa nos tempos do primeiro século, a terceira cidade com o maior número de habitantes no mundo daquela época. Uma cidade importante, portanto, no cenário ali do Império Romano. Ela estava localizada às margens do rio Orontes, tá? E por estar localizada ali, Antioquia da Síria tornou-se a metrópole do Oriente, a residência do legado imperial da Síria. Ou seja, durante o primeiro século, quando Roma faz daquela região da Síria sua província, Antioquia vai ser a capital daquela província romana. Depois de Jerusalém, a cidade de Antioquia estava destinada a ser a segunda mãe da igreja nascente e o berço das missões cristãs. Você sabe que a igreja de Jesus nasceu a partir da cidade de Jerusalém, né? A igreja nasceu no ambiente judaico. Mas depois de aproximadamente 20 e poucos anos, 20, 23 anos após, Antioquia da Síria começa a despontar como um novo centro de propagação e irradiação da fé cristã. E logo após a destruição de Jerusalém no ano 70, a Igreja de Jesus vai ter em Antioquia sua principal referência, tá? No mundo de então. Então ela vai se tornar uma igreja muito importante na propagação do Evangelho. No mapa que você está vendo aí, ali onde está marcado a seta, está localizado onde ficava a cidade de Antioquia na província romana da Síria no primeiro século. Tá? A cidade de Antioquia tornou-se durante mais de 20 anos a pátria de eleição de Paulo e o ponto de partida dos seus grandes empreendimentos missionários. Bem, você sabe que foi na cidade de Antioquia da Síria que Paulo desenvolveu boa parte do seu ministério. E a partir dali, de Antioquia da Síria, ele fez as suas viagens missionárias. Se nós nos lembrarmos lá do livro de Atos, a gente vai rememorar a experiência em que a igreja de Jerusalém envia Barnabé até a Antioquia para ver se o evangelho que estava sendo pregado em Antioquia era o mesmo que estava sendo pregado em Jerusalém. Quando Barnabé chega na cidade de Antioquia, ele fica muito impactado de ver o crescimento do evangelho, da igreja de Jesus na cidade, porém ele constata a sua limitação e ele vai até Tarso buscar Paulo para ajudá-lo no discipulado da igreja de Jesus ali na cidade de Antioquia. Portanto, para Paulo, essa cidade vai ter um papel muito importante. Ele vai eleger Antioquia como a sua pátria do coração, né? Porque foi a partir dali que ele não só desempenhou o seu ministério, mas também de onde ele partiu para as suas viagens missionárias. A cidade de Antioquia havia sido a capital do Império Seleucida, cujo território, logo após a morte de Alexandre o Magno,
fora dado ao general Seleuco I Nícator. Era a mais famosa das 16 outras Antioquias estabelecidas por ele. Vamos nos lembrar um pouquinho aqui de história. Logo após a morte de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, todo o território do vasto Império Grego foi dividido entre os seus principais generais. Uma porção desse território ficou com o general Seleuco I Nícator, que fez da porção do seu território um império, o Império Seleucida. E durante o tempo do seu reinado, ele vai estabelecer outras cidades com o nome de Antioquia, dentro daquele perímetro geográfico da influência do seu império, fazendo uma homenagem ali ao seu pai. Tá? Nos dias do Império Romano, Antioquia mantinha contato com todos os centros importantes do império. Então não era uma cidade qualquer, era uma cidade muito importante, muito relevante naqueles dias. Uma cidade de muita importância nos tempos da expansão do Evangelho. Esse mapa que você está vendo aí está demonstrando um pouco a dimensão do território Seleucida, aonde chegava as divisas, né, deste império. Então você vê ali que ele chega até próximo à divisa com a Índia, né, e também ali na região da Síria e também na região da Anatólia. Esse foi o grande Império Seleucida que teve Antioquia como sua capital durante muito tempo. Tá? Esse outro mapa demonstra para nós aí onde estava localizado Antioquia. Na seta que você está vendo aí, está demonstrando claramente onde ficava a cidade de Antioquia no vasto Império Seleucida. E aí nesse mapa do Império Romano, esse mapa vai demonstrar as províncias romanas no primeiro século. A cidade de Antioquia estava na província romana da Síria, porque o Império Seleucida já não existia mais e Roma anexou a Síria como sua província no ano 64 a.C. E na Síria você tinha a cidade de Antioquia, que vai se tornar a capital da província romana da Síria. Tá? Mesmo sobre os Seleucidas, que foi o antigo império, né, que dominou toda aquela região geográfica, os habitantes de Antioquia haviam obtido reputação de serem enérgicos, insolentes e instáveis, o que se manifestou numa série de revoltas contra o domínio romano. Ou seja, o povo de Antioquia não aceitou passivamente o domínio romano. Foram subjugados pela força militar e impositiva dos romanos e em alguns momentos se insurgiram contra essa dominação, que acabou não tendo resultados, continuaram debaixo do domínio romano de fato. Tá? Mesmo assim, tornou-se famosa por sua cultura, sendo louvada a esse respeito por uma pessoa não menos importante do que Cícero. O grande Cícero, né, o grande intelectual romano, ele destacou numa das suas falas e dos seus escritos a importância da cidade de Antioquia da Síria. Tá? O porto dessa cidade era Seleucia. Isso está registrado lá em Atos capítulo 13, versículo 4. E por causa do porto de Seleucia, Antioquia se tornou, né, uma cidade comercial que tinha um centro, por ter um centro marítimo, ou seja, por ter um porto próximo a ela, acabou se destacando também como uma cidade comercial. Tá? Você está vendo aí uma imagem que mostra o porto de Seleucia, claro, nos dias mais contemporâneos, e na foto lá do lado esquerdo, você tem aí um pouco das muralhas, né, ou do sítio arqueológico do antigo porto de Seleucia, que serviu em muito aos interesses comerciais da cidade de Antioquia da Síria. Antioquia estava localizada sobre o rio Orontes, ao pé do Monte Sílpio. Foi fundada no ano 300 a.C. por Seleuco I Nícator, o primeiro rei da dinastia Seleucida, que lhe deu o nome em homenagem ao seu pai Antíoco, como eu coloquei anteriormente. Então você tinha outras cidades com o nome de Antioquia, porém esta Antioquia, Antioquia da Síria, que anteriormente foi a capital do Império Seleucida, era de fato a mais importante. Como capital do Império Seleucida, ela rapidamente se tornou uma cidade importante.
Agora, se nós dermos um salto histórico, logo após o fim do Império Seleucida, e agora no momento em que os romanos estão expandindo a sua dominação territorial naquele tempo, nós vamos ver que no ano 64 a.C., aquela região foi dominada pelos romanos. Quando a Síria se tornou província romana em 64 a.C., ao render-se ao general romano Pompeu, Antioquia se tornou a sede administrativa e residência do legado imperial, tornando-se a capital da província romana na região. Então, desde o ano 64 a.C., durante boa parte do primeiro século, ou seja, por um longo período, ela vai ser a capital da província romana da Síria. Portanto, uma cidade muito, muito importante. Ela continuou como capital provincial quando o leste da Cilícia foi integrado à Síria no ano 25 a.C. Então, no primeiro momento, a Síria foi anexada ao Império Romano e anos à frente a Cilícia. Por isso que era chamado de região Sírio-Cilícia, tá? Conforme está mostrando aí no mapa. Se você der uma olhada aqui no mapa à esquerda, Cilícia, que era uma província romana, depois se juntou à Síria. Portanto, província Sírio-Cilícia, né? E aqui um outro mapa demonstrando como que foi, né, essa anexação da província da Cilícia, onde estava a cidade de Tarso. Tarso estava mais ou menos aqui, né? Por aqui Tarso, tá? E Antioquia da Síria estava aqui. Então havia uma certa proximidade. Claro que numa extensão bem ampla de quilômetros, conforme a gente está analisando aí, tá? Nessa época, ou seja, no 25 a.C., né, e também ali, né, naquele momento em que o Império Romano estabelece aquela região como sua província, ela era a terceira maior cidade do mundo romano, com uma planta em forma de grade inferior apenas a Roma e Alexandria. Então, como uma cidade populosa, a sua influência era enorme. E é nessa cidade muito populosa, a terceira do Império Romano, que a Igreja de Jesus será estabelecida naquela cidade. Júlio César, Augusto e Tibério ampliaram e adornaram a cidade, e Herodes o Grande contribuiu com uma série de colunas dos dois lados da rua principal, que era pavimentada com pedras polidas. Então veja que grandes nomes da história romana, como Júlio César, como César Augusto, o primeiro imperador, Tibério César, o segundo imperador, até Herodes o Grande, que reinou sobre os judeus, aquele Idumeu que reinou sobre os judeus, investiram de uma certa forma na cidade de Antioquia, tornando, portanto, uma cidade, além de populosa, uma cidade bastante importante, de bastante importância política também. Essa cidade acabou se tornando a Paris do Oriente, cidade-luz. E por que isso? Por causa da sua célebre iluminação. Era uma cidade que tinha uma iluminação, claro, mais não tão tecnológica como a nossa hoje em dia, mas uma iluminação que a destacava. É aí porque alguns estudiosos chamarem Antioquia da Síria de a Paris do Oriente. Era um centro de comércio, além de capital política. Os produtos da Síria passavam por ela. Todos os produtos que eram produzidos na província romana da Síria passavam por Antioquia em seu caminho para o restante das terras mediterrâneas. Então não era uma cidade para ser desconsiderada. Ela era muito importante e relevante naquela época. Como ficava próximo da fronteira entre o mundo greco-romano consolidado e o Oriente, ela era a mais cosmopolita das cidades helenistas de então. O que é uma cidade cosmopolita? Uma cidade que tem pessoas de várias nacionalidades. Uma cidade que tem pessoas de várias regiões do mundo. E ali naquela cidade nós tínhamos, portanto, a fronteira entre o mundo greco-romano, com a influência do helenismo, e o Oriente. Portanto, era uma cidade, além de populosa, de relevância comercial, uma cidade bastante cosmopolita, de gente de diversas culturas que habitavam ali, tá? Era um lugar ideal para uma igreja que queria se expandir entre os pagãos.
A gente sabe que logo após o apedrejamento de Estevão, conforme registrado lá em Atos, capítulo de número 7 e 8, a Igreja de Jesus começa a se espalhar pelo mundo, começa a se espalhar por outras regiões. Ela sai daquele ambiente judaico e começa a alcançar terras gentílicas. E se havia um lugar para a fé cristã chegar, era numa cidade populosa como era a cidade de Antioquia da Síria. Essa cidade, ela possuía uma magnífica colunata construída por Herodes o Grande. Possuía uma gigantesca estátua de Zeus. Tinha avenidas ornadas com obras-primas da arte romana. Além disso, a cidade era rodeada por uma muralha fortificada com cerca de 400 torres, possuía uma magnífica rede de instalações hidráulicas, não era, portanto, uma cidade qualquer. Era uma cidade muito bem desenvolvida, tá? Uma cidade com quase 400 torres, uma cidade que tinha uma rede de instalações hidráulicas. Isso demonstra, portanto, a importância política e econômica de Antioquia da Síria. Afrodite, que era uma divindade cultuada pela mentalidade grega, pela mentalidade helênica, era a deusa grega do amor. E ela era cultuada de um modo muito fervoroso nessa cidade. Então a população de Antioquia da Síria cultuava em muito a deusa Afrodite, a deusa do amor. O que vai explicar um pouco da promiscuidade sexual que era presente naquela cidade. Mas além dela, também havia o deus Hefesto. Hefesto era a divindade tutelar da indústria de armamentos. E eram nas forjas dessa cidade de Antioquia da Síria que se cunhavam as moedas romanas com a efígie do imperador. Então tenta imaginar comigo, era nessa cidade, na cidade de Antioquia da Síria, que as moedas que circulavam pelo Império Romano, elas eram cunhadas, né? E o deus Hefesto, como ele era considerado o deus dos armamentos, né, da indústria armamentista, ou o deus das armas, ele era ali muito venerado e cultuado pelos antiocanos. Não muito distante de Antioquia, ficavam os famosos bosques de Dáfne, quartel-general do culto de Apolo e Artemisa, ou Artemis, que se tornou famoso por sua degradação devido aos ritos orgíacos. Isso aqui é um detalhe interessante. Então, nessa região de Dáfne, que estava muito próximo de Antioquia, havia uma libertinagem sexual associada à prática religiosa. E os ritos religiosos que ali eram feitos em Dáfne, que ficava próxima a Antioquia da Síria, eles eram ritos de natureza orgíaca. Então você consegue perceber aqui que essa grande cidade, muito populosa, era uma cidade aberta à promiscuidade sexual. 2/3 da população de Antioquia eram de escravos, que retratavam muito o Império Romano da época, né? A grande população, ou a população do Império Romano, a grande maioria eram de escravos. Em contrapartida, os ricos, os industriais, os grandes proprietários, os filhos das ricas casas patrícias de Roma, empregados no exército ou na administração, possuíam tudo aquilo que queriam, demonstrando, portanto, uma desigualdade social entre os escravos, que eram dominados pelo poder financeiro, econômico e militar, e aqueles que pertenciam à aristocracia, né, da cidade, ou da região, ou do próprio Império Romano. Então havia essa disparidade social. A indolência dos sírios, e aí vale destacar o fato de que Antioquia está na Síria, né? A indolência dos sírios, as artes faquires hindus, todos os embutes do Oriente haviam marcado o encontro nessa fronteira entre dois mundos, transformando a cidade numa cloaca de indignidade. Então era uma cidade também muito indigna, imoral, promíscua, uma cidade marcada por esses traços negativos de caráter, e que foi dando características, portanto, a essa cidade, a essa região. Havia em Antioquia da Síria muitos charlatões, comediantes, feiticeiros,
sacerdotes impostores, bailarinas, heróis de circo e de teatro. Havia competições de corrida, jogos de gladiadores, bailes, cortejos e bacanais, luxúria e orgia desenfreada, superstições doentias, etc. Então era uma cidade muito aberta àquela visão do progressismo helenista da época, né? Que dava vazão às paixões e aos instintos do corpo em nome de uma ou prática religiosa, como lá nos cultos orgíacos de Dáfne, ou até mesmo em nome ali do prazer. Então era uma cidade que tinha essas peculiaridades, tá? A cidade de Antioquia era o sonho de um fumante de ópio, uma droga, a embriaguez de Sardanápalo, uma figura decadente que passou a vida em alta indulgência e morreu numa orgia de destruição. Então isso dá para nós uma noção de como era essa cidade. Uma cidade muito populosa, dinâmica economicamente por causa do seu porto, uma cidade ativa no comércio, mas uma cidade muito imoral, promíscua, muito inclinada às práticas orgias de sexualidade. Então essa era a cidade de Antioquia e onde se estabeleceu uma igreja de Jesus. Sua religiosidade pagã revestia toda essa imoralidade de um glorioso esplendor, ou seja, toda essa prática, imoralidade promíscua de sexualidade, ela tinha sobre si um verniz que era um verniz religioso pagão. As doutrinas orientais daquele tempo exaltavam os instintos naturais e as faculdades procriadoras por meio dos cultos orgíacos que divinizavam o vício imoral. Então veja, a cidade de Dáfne, que estava bem próximo de Antioquia, trouxe muita influência sobre essa cidade. Uma influência religiosa, uma influência na moralidade. O que a gente percebe, portanto, é que essa cidade ela amava o vício da imoralidade, por causa das influências que ela ali de fato recebera. Tá? Muito culto às antigas divindades fenícias tinham no sacrifício de crianças e adultos sua expressão mais deplorável. É claro que a gente não pode afirmar aqui que no primeiro século havia sacrifícios humanos. Não, não é isso. A questão toda é que aquela região, há muitos séculos antes, que aquela região é a região da Síria, havia práticas pagãs de rituais de sacrifícios humanos que eram ali celebrados. E isso foi sendo perpetuado na região, não com a continuidade da prática dos sacrifícios humanos, mas com essa influência pagã que permeava a sociedade daquela região, daquela cidade. Foi em Antioquia, centro internacional do vício, que a fé cristã fez a sua aparição. Que interessante isso, né? Nos faz lembrar daquela porção bíblica que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é nessa cidade populosa, rica, dinâmica comercialmente, imoral, promíscua, extremamente progressista dentro da mentalidade grega ou da mentalidade helênica, é nessa cidade que a igreja de Jesus vai se estabelecer, vai crescer e vai ter as suas missões estendidas para outras partes do mundo. Essa cidade, mais do que qualquer outra, tinha necessidade da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho veio para pessoas que estão vivendo debaixo do jugo da escravidão do pecado. Não só para indivíduos, mas também para cidades e nações. O Evangelho não é só para quem já está com a sua vida boa e ajustada. Não, o Evangelho vem para aqueles que estão acorrentados e aprisionados pelo pecado, pelo vício do pecado, pelas imoralidades, né? Da sexualidade, da carnalidade, por aí vai. É nessa cidade que vai chegar, portanto, a igreja de Jesus, ou vai chegar a mensagem do Evangelho e uma igreja será estabelecida ali. A despeito da sua má formação moral, a vida em Antioquia, no início da era cristã, era rica e variada, tá? Naqueles primeiros momentos em que a fé cristã ali chega.
A população de Antioquia ela era formada por uma mistura de raças e povos variados, ou seja, não era uma cidade que tinha uma homogeneidade étnica. Era uma cidade com várias vertentes étnicas que passaram a habitar ali. E dessas vertentes étnicas predominavam 4 tipos principais. Quais são esses 4 tipos principais? Primeiro, o carrancudo romano, que era orgulhoso de seu domínio universal. Desde que a Síria se tornou província romana, exércitos romanos tiveram que se estabelecer ali, ou contingentes do exército romano tiveram que se estabelecer naquela região para garantir a paz e a tranquilidade. Então você tinha na cidade de Antioquia o carrancudo romano, como também o grego sensual e requintado, que há muito havia perdido a fé nos deuses e que passava agora a ter fé ou passava a tentar compreender as coisas pela racionalidade filosófica. Então na cidade de Antioquia você tinha também a influência do grego sensual, grego requintado, aquele estilo de vida helênico, dado aos prazeres e deleites. Terceiro, havia o sírio nativo, efeminado, adaptável e servil da classe inferior. Era um terceiro grupo de pessoas que havia ali. E o judeu. Havia em Antioquia da Síria uma comunidade judaica, grande e expressiva. O judeu, com a sua orgulhosa pretensão de ser o favorito do Todo-Poderoso. Então veja, você tinha uma cidade cosmopolita com pessoas de diversas nacionalidades. Entretanto, dessas diversas nacionalidades se destacavam 4. O carrancudo romano, o grego sensual e requintado, o sírio nativo e o judeu, por causa da população judaica que ali habitava. Tá? Durante o período da Guerra dos Macabeus, muitas famílias judaicas se estabeleceram em Antioquia, porque fugiram daquele conflito civil que eclodiu ali nos dias de Matatias e de Judas Macabeu, ali por volta do ano 190 e pouco antes de Cristo, tá? E muitas famílias saem daqueles conflitos que estão acontecendo na terra de Israel e sobem, vão para o norte. E algumas vão chegar na cidade de Antioquia da Síria. Tá? Nos dias de Paulo, havia muitos judeus na cidade que tinham o direito de cidadania romana. Direito esse que era adquirido ou pela compra por um investimento financeiro ou como uma honraria prestada a pessoas que tinham favorecido o Império Romano. No começo da era cristã, Flávio Joséfo diz que os prosélitos do judaísmo eram especialmente abundantes em Antioquia, ou seja, principalmente após a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, Antioquia vai receber muitos cristãos que passam a habitar ali e ampliar a igreja de Jesus naquele lugar, naquela cidade. Um desses foi Nicolau, que se converteu à fé em Jesus Cristo e que ele é relacionado entre os líderes helenistas da igreja de Jerusalém. Quem eram os líderes helenistas? Eram judeus que tinham nascido em terras gentílicas e que de uma certa forma compreendiam a mentalidade de mundo gentílica, tá? Mas professavam ainda a fé no Deus de Israel, professavam o judaísmo. Então Nicolau foi um dos que se converteu, ele morava em Antioquia da Síria, se converteu a Cristo e é relacionado como um dos líderes helenistas da igreja de Jerusalém, conforme nos apresenta Atos capítulo 6, versículo 5. Assim, o povo judeu também se fazia presente nessa cidade, formando uma colônia numerosa e fazia uma propaganda muito ativa do judaísmo. E aí vale a pena destacar algo. A gente viu aqui que Paulo fez de Antioquia sua base missionária. Quando Paulo saía em suas viagens missionárias, ele procurava cidades onde houvesse ali uma sinagoga. Antioquia da Síria é uma cidade que tem uma forte presença judaica até mesmo nos dias de Paulo. Aqueles que aspiravam a uma religião séria, sobretudo mulheres, dirigiam-se no dia de sábado à sinagoga na cidade de Antioquia da Síria. E por causa disso, era considerável o número de prosélitos recrutados entre os pagãos. Prosélitos eram aqueles que abraçavam o judaísmo 100%,
submetendo-se às condições e regras do judaísmo. Então, em Antioquia havia um grande número de prosélitos, pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, crendo, portanto, nas escrituras sagradas e crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Do ponto de vista religioso, havia 4 grupos em Antioquia da Síria. Havia os judeus, de fé monoteísta, havia os prosélitos, que eram pagãos ou gentios que se convertiam ao judaísmo, havia os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Os tementes a Deus eram indivíduos que, diferentemente dos prosélitos, não abraçavam o judaísmo 100%, porque eles tinham ressalvas contra a circuncisão, que era algo abominável para a mentalidade grega. Eles tinham também, em contrapartida, a questão de não aceitarem o judaísmo 100% por causa das dietas alimentares, tá? E havia também, na cidade de Antioquia, os pagãos, aqueles que não adoravam ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que adoravam os ídolos. O evangelho chegará até ali não por meio de viagens missionárias organizadas, mas por meio de judeus, artesãos e comerciantes helenistas que a perseguição lançara para longe de Jerusalém. Então a gente sabe que logo após o apedrejamento de Estevão, um grupo grande de cristãos judeus helenistas saem da cidade de Jerusalém por causa da perseguição do Sinédrio e vão para várias regiões, uma delas a Antioquia da Síria, tornando, portanto, Antioquia um grande centro também de judeus que passaram a habitar ali. Tá? Agora vamos entender um pouco sobre a Igreja de Jesus que se estabeleceu na cidade de Antioquia e que acabou se tornando em pouco tempo a primeira igreja gentílica missionária. Bem, para isso vamos ler lá Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 25, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, até Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou com todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Então veja, na medida que o evangelho foi se expandindo, os primeiros cristãos que saem de Jerusalém por causa da perseguição que está acontecendo por parte do Sinédrio, passam pela Fenícia, passam ali por Chipre, se eu não me engano, que eu coloquei agora há pouco, não pregando o evangelho a ninguém, somente aos judeus, e quando chegam em Antioquia, eles vão pregar aos judeus que já habitavam ali naquela região desde os tempos dos Macabeus, e onde vários deles vão se converter a Cristo Jesus, certo? E quando Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia, ele constata a sua limitação, vai até Tarso buscar Paulo para ajudá-lo no discipulado daquela igreja. Tá? Um grupo de refugiados judeus convertidos a Jesus, vindos de Jerusalém, assim como homens originários de Chipre e de Cirene, se estabeleceram em Antioquia. Esses refugiados propagaram ativamente a sua fé, restringindo primeiramente seu testemunho aos judeus de fala grega, os assim conhecidos como helenistas. Então, judeus que já estavam estabelecidos ali na região de Antioquia, por causa da dinâmica das atividades comerciais e daquelas famílias que vinham desde a época dos Macabeus, eles vão ser influenciados pela pregação do evangelho
dos judeus helenistas que tinham sido expulsos de Jerusalém. Eles vão chegar em Antioquia e vão pregar a este público também de judeus de fala grega. Porém, quando os judeus de Chipre e de Cirene foram para Antioquia, tiveram a ideia de deixar os gregos do lugar, mesmo sendo pagãos, ouvirem as boas novas. E isso é interessante, porque no primeiro momento eles vão estar pregando apenas para judeus de fala grega. Só que agora, quando os judeus de Chipre e de Cirene chegam a Antioquia, eles vão permitir que aquela pregação a respeito de Jesus, do Evangelho, fosse estendida para os gregos que moravam ali, mesmo que eles fossem pagãos, praticassem o paganismo. E eles foram ouvindo as boas novas do Evangelho e, na medida que iam ouvindo, iam se convertendo ao Senhor Jesus. Desse modo, a fundação da primeira igreja mista de judeus e pagãos em Antioquia estava livre do mosaísmo estrito, convertendo-se no segundo berço da fé cristã. A gente sabe que a igreja de Jerusalém ela era predominantemente de judeus, haviam pouquíssimos gentios. Só que agora a igreja em Antioquia, que se tornará num tempo muito rápido uma grande capital de propagação da fé cristã, ela vai presenciar a formação de uma igreja mista de judeus e gentios, debaixo do mesmo Espírito e debaixo da mesma autoridade, a autoridade de Jesus de Nazaré. E esta igreja que vai surgir em Antioquia da Síria terá uma abertura maior comparado ao legalismo religioso que prevalecia por herança, tá? Do mosaísmo, ou seja, das tradições legislativas de Moisés que prevaleciam em Jerusalém. Então, essa cidade de Antioquia da Síria, ela tem uma abertura mais para frente, vamos assim dizer. Tá? Dado o intenso tráfego das caravanas, a notícia daquela fundação chegou rapidamente a Jerusalém, da fundação da igreja. Os apóstolos resolveram então enviar uma missão a Antioquia para verificar o que se passava e escolheram Barnabé para levá-la a cabo. Barnabé percebeu que se abria diante dele um frutuoso campo de trabalho, mas destacou, ou percebeu, melhor dizendo, que era um desafio enorme discipular aquelas pessoas que tinham uma mentalidade pagã e idolátrica. E ele não entendia com tanta profundidade a mentalidade greco-romana como Paulo entendia. E é por isso que ele vai até Tarso, na Cilícia, buscar Paulo para ajudar, certo? Para ajudá-lo nesse processo de discipular aquelas pessoas que se convertiam a Jesus, libertando-as ou desintoxicando-as da herança recebida do paganismo e da cultura helênica. Barnabé compreendeu que não era suficiente para dar uma solução dogmática e fundamental para esse desafio, mas conhecia aquele que poderia ajudá-lo e ele vai, portanto, recomendar Saulo de Tarso. Agora, algumas coisas sobre a igreja em Antioquia. O que a gente pode entender a respeito da igreja nessa cidade? Bem, a natureza enérgica dos cristãos de Antioquia foi demonstrada na maneira em que as esmolas foram enviadas para a igreja-mãe de Jerusalém. Ou seja, era uma igreja que agia, que não ficava contemplando, até por causa do temperamento da maioria dos irmãos. Era uma igreja de ação. A gente vai ver isso lá em Atos 11, de 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo, conforme registrado em Atos 11, de 27 a 30. Apesar de que Antioquia reconhecia o primado espiritual de Jerusalém, não acompanhava em cada minúcia os pontos evangelísticos decorrentes ali por causa desta abertura ao mundo gentílico que a igreja de Antioquia tinha comparado com a igreja de Jerusalém. Desde o princípio,
a igreja em Antioquia havia favorecido um ministério igualmente entre judeus e gentios. E essas questões chegaram ao seu clímax quando alguns cristãos judeus visitaram Antioquia e proclamaram a necessidade de circuncidar os gentios, e isso acabou gerando, portanto, um problema que culminou na necessidade da Assembleia de Jerusalém, certo? Resistindo a essa posição, a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé até Jerusalém para que fosse debatida a questão. E vamos lembrar de algo: cristãos judeus judaizantes que queriam forçar gentios convertidos a Jesus a viverem como judeus. Eles chegam em Antioquia, criam um mal-estar. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para que a igreja mãe de Jerusalém tomasse uma decisão quanto à questão dos gentios. E ali no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, é definido que os gentios, que os não-judeus, precisam fazer 3 coisas apenas: se abster da idolatria, do alimento sufocado em sangue e da imoralidade sexual. Fora isso, eles viveriam a partir das suas tradições culturais. Essa foi a decisão do Concílio de Jerusalém, que Paulo e Barnabé vão levar a Antioquia para tentar frear o avanço daquele ensino distorcido a respeito do evangelho que acontecia em Antioquia. Tá? Sem a presidência de Tiago, irmão de Jesus, a questão da circuncisão aos cristãos gentios foi debatida naquilo que foi conhecido como Concílio de Jerusalém. Após a decisão do concílio, Paulo e Barnabé regressaram a Antioquia para darem prosseguimento na missão que estava exercendo naquela cidade. E que missão era essa? Discipular e consolidar e discipular os gentios que se converteram a Jesus na cidade de Antioquia da Síria. Bem, e aí nós chegamos ao fim deste vídeo sobre a cidade de Antioquia da Síria, um centro importante de propagação da fé cristã do primeiro século, onde, portanto, estabeleceu a primeira igreja missionária. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade, se inscreva, acione o sininho, compartilhe com os seus contatos o estudobiblico.net, porque a nossa proposta nesse canal é possibilitarmos a você uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras e um entendimento melhor a respeito da fé cristã. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.